Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela Sua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome pela Tua fidelidade derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Sua graça que nos restaurou, que nos restituiu, que nos tirou de um lamaçal cheio de pecados, para nos trazer a uma santificação caminhando ao teu lado. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, assim, nos pequenos detalhes, em coisas que não conseguimos entender. O Senhor tem ministrado o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que ainda vai fazer, Pai. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Exaltado e engrandecido seja o Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. O Senhor é o único digno de ser exaltado, o único digno de ser engrandecido. Louvado e exaltado seja o Senhor. Pai, te peço pela nossa nação. Venho nesta manhã te pedir perdão pela nossa nação, uma nação idólatra, uma nação cheia de iniquidade, uma nação perversa, onde pessoas ultimamente têm jogado a tua palavra, jogado tudo no lixo e vivido uma vida de impureza, de iniquidade, de busca de coisas que não te agradam, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo, Pai. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta o teu povo para a glória do teu nome, começando pela liderança, Pai. Assim como está escrito ali em Joel, que o Senhor, que a tua liderança venha a buscar um arrependimento profundo, uma busca profunda do Senhor, para um conhecimento mais profundo ainda, para que haja esse derramar do Espírito Santo sobre a nossa nação. Dai-nos sede, Senhor. Dai-nos despertar sobre o teu povo, com o desejo de buscar-te mais e mais. Chega de ser cristão só de nome, um cristão nominal, mas que sejamos verdadeiramente entregues nas tuas mãos, entregues ao Senhor para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja engrandecido hoje e sempre, Pai. Seja também com os nossos governantes, seja com aqueles que hoje estão com o poder em suas mãos. Poder muitas vezes, como aconteceu nesses últimos dias, de não permitir que uma vida prossiga, Pai. Tem misericórdia, Deus. Mas que a sua justiça, a sua soberania seja sobre essas pessoas. Sabemos que a sua vontade está sendo feita para esses últimos dias, para que haja um despertar do teu povo, da tua igreja, mas que a sua justiça, a sua ira, o seu poder seja derramada sobre essas pessoas que também têm cometido esses tipos de injustiça, Pai. Que tudo que está escondido venha à tona para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, Senhor. Abençoa também aqueles que estão lá lutando pelo Senhor, lutando pelo povo, lutando por uma justiça, lutando, Pai, por algo que entendem ser correto. Mas acima de todas as coisas, Senhor, que a sua vontade seja exercida
sobre a nossa nação, sobre toda a terra. Te clamo também por Jerusalém, traga paz para aquele lugar, Senhor. Traga paz para o povo de Israel. Traga paz para o Oriente Médio, Senhor. E sabemos que esse movimento de paz, dependendo de todas as alianças, dependendo de construções, nós sabemos que é um sinal da sua volta. Então, nos deixe atentos a estes sinais. Console, Senhor, o coração daquelas pessoas que têm perdido outras pessoas no meio desta guerra. Que o Senhor derrame também da sua justiça sobre aquele lugar, sobre essas pessoas que têm feito atrocidades com as outras, pessoas que têm buscado e assassinado crianças e idosos. Senhor, tem misericórdia. Age com a sua justiça, com os teus anjos sobre este lugar, para que todas as nações possam ver que há um Deus sobre Israel, e esse Deus único é um Deus verdadeiro, que cuida dos teus filhos, que faz de tudo por eles, para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, hoje e sempre. Te peço, Senhor, pela vida daqueles que estão neste grupo, por nós aqui, que o Senhor venha estar derramando das suas bênçãos, que o Senhor venha estar derramando da sua graça, que haja em nós um despertar, que todo cansaço, que tudo que não vem de ti, que toda fadiga caia por terra em nome de Jesus. Que as pessoas venham buscar verdadeiramente a sua face para a honra e glória do teu santo nome. Isso daqui, Senhor, não é para que ninguém apareça, mas é para que o Senhor cresça em nossos corações. Que haja um despertar do teu povo, a começar em nós. Um despertar de uma sede da tua palavra, um despertar de uma sede de conhecer-te mais e mais. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja engrandecido hoje e sempre. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, porque o Senhor é bom. Grande é o Senhor, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm pecado contra nós, aqueles que têm nos perseguido ou então falado palavras de blasfêmias contra nós, aquelas pessoas que de alguma maneira têm nos machucado, têm nos ferido. Nos ensina, Senhor, a derramar este perdão, a não carregar mais essas pessoas. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos de toda seta maligna, de tudo que não vem de ti, Senhor. E nos dê a certeza de toda vez que a tribulação vier, estamos contigo. O Senhor é conosco e sem o Senhor nada somos. Para a glória do teu nome, para louvor do teu nome. Que o seu nome seja exaltado hoje e sempre, Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a sua vontade, Pai, seja soberana como ela é no céu, assim seja aqui na terra também. Vem, Jesus, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. A gente está lendo Hebreus. E a gente tem visto como o Senhor tem ministrado
aos nossos corações, tem nos ensinado sobre Jesus. E como Jesus é maior que os anjos, foi maior que Moisés, e está mostrando que Jesus também está acima da lei. Hebreus também nos mostra que precisamos nos tornar maduros diante do Senhor. Precisamos parar de tomar leitinho e começar a comer comida sólida para a glória do Senhor. E Hebreus também nos mostra que Jesus, ele é o sumo sacerdote acima da lei de Moisés. Ele é o sumo sacerdote segundo a lei de Melquisedeque, porque assim Deus o colocou como sacerdote. E o seu sacerdócio é eterno, permanente, para sempre, porque ele ressuscitou e está sentado ao lado do Pai. E o seu sacrifício por se oferecer, isso fez com que o seu sumo sacerdócio fosse perfeito. Então hoje não precisamos mais oferecer sacrifício de animais diante do templo, diante do altar, para a remissão de nossos pecados, e sim precisamos voltar os nossos corações para Deus. E assim ele vai nos restaurar e nos reedificar. Vamos lá, então, a gente está em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Um sacerdote de uma nova aliança. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, o que é interessante, aqui já em Hebreus ele começa a falar que esse sumo sacerdote, que é o próprio Cristo Jesus, ele está assentado à direita do trono da majestade nos céus. Então, tem um trono à direita de Deus Pai, como a gente vê em Apocalipse, onde Cristo está sentado. E dali ele serve esse santuário. E dali ele cuida de nós, dentro do verdadeiro tabernáculo, dentro do verdadeiro templo, onde o próprio Senhor ergueu. Nenhum homem o fez. Então Jesus está na cidade celestial, sentado do lado de Deus, governando com Deus e fazendo o seu papel de sacerdote e trabalhando ali diante do Senhor por nós. Versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Então, não só ele era o responsável para levar as ofertas e os sacrifícios diante do Senhor, mas também ele tinha que fazer a sua oferta. Ele também tinha que pedir perdão pelos seus pecados e pedir e oferecer algo diante do Senhor. Versículo 4. Se ele estivesse na terra, não seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, o que acontece? Moisés, ele teve a visão do tabernáculo nos céus.
Moisés, quando ele foi construir o tabernáculo, ele recebeu um recado. Tenha cuidado de fazer tudo segundo, tenha cuidado de fazer tudo igualzinho o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, quando Moisés sobe ao monte e Deus passa para ele que ele precisa construir esse tabernáculo, aonde as pessoas precisam ir lá fazer as ofertas para a remissão de seus pecados, para eles voltarem a ter acesso ao Senhor, ele recebe o recado de fazer igual ele viu. Então Moisés viu o modelo, Moisés viu o tabernáculo do Senhor nos céus. Deus falou aí, né, como se ele viu Deus, assim, viu, não, veio no monte e ele falou as medidas, né, Éder? Ele foi anotando todas as medidas, né, Moisés escrevia muito, né? As medidas foi dada a ele, e não só as medidas, né? Ele viu como era. Ele viu. Então, por isso que ele fez como tinha que ser feito. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, se baseada em promessas superiores. Então ele está falando aqui para os judeus, para os hebreus que já estão seguindo o caminho que é Cristo, que Jesus e o seu tabernáculo e o que ele fez e a sua aliança é superior à de Moisés. Porque ele agora é o próprio sacrifício, ele é a própria oferta. Então não há mais necessidade de sacerdotes humanos, porque não há mais necessidade de sacrifício, porque ele é o próprio sacrifício. Ele nos deu esse livre acesso pela graça ao Senhor. E através dele nossos pecados são perdoados, porque ele é o Cordeiro que foi entregue, que foi oferecido pelos nossos pecados. Então é como se Jesus fizesse de uma vez por todas toda a expiação pelos nossos pecados. Então não precisa de um sumo sacerdote uma vez por ano ir lá e pedir perdão pelos nossos pecados, porque Jesus, sendo o sumo sacerdote eterno, ele fez e faz isso por nós. Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse. Então ele está falando que se aquela aliança de Moisés fosse perfeita, não seria necessário que Jesus viesse. Então, chegando os dias, declarou o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Então, aquela aliança que tinha sido feita quando tiraram o povo de Judá e de Israel do Egito, ela acaba se quebrando, acaba se rompendo, porque o povo não consegue permanecer fiel a essa aliança. Eles não conseguem cumprir essa lei para agradar ao Senhor. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Então, por causa dessa infidelidade, dessa desobediência, o Senhor se afasta do seu povo. Esta é a aliança que farei, versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente
e as escreverei em seu coração. Então, olha que legal. Hoje, as leis do Senhor, a vontade do Senhor, o seu desejo está acima de tudo, e ele coloca em nossas mentes e escreve em nossos corações. Então, por isso que não precisamos ficar ali cumprindo aqueles rituais, escrevendo as caixinhas na mão e na testa. Tudo que a Moisés ensina muda, porque precisamos buscar ao Senhor desta maneira, estudar a sua palavra para que a sua vontade, as suas leis, a sua nova aliança entre em nossa mente e em nosso coração, através de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo hoje que, quando a gente estuda a palavra e lê ela, nos transforma e nos converte, nos convence. É ele que, quando precisamos de uma palavra, precisamos de algo, ele nos revela, como está lá em João. Então, é necessário que busquemos ao Senhor, buscamos a conhecer através da sua palavra, para que isso nos seja revelado, para que no momento de necessidade, no momento de precisar usar a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos sopre essa palavra. E quantas vezes, quando estamos falando, ele vai nos usando, e já não é mais nossas palavras, mas é o próprio Espírito em nossa mente, revelando aquilo que já lemos, já estudamos, ou muitas vezes nos revelando algo que ainda não conhecemos. E então o Senhor promete que porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o Senhor está declarando que depois que ele fazer isso, nós somos agora povo de Deus. Lembrando que quando ele disse isso, nós estávamos separados da vontade do Senhor. O povo escolhido era o povo de Judá, era o povo de Israel. Eles eram o povo escolhido do Senhor. Mas o povo de Israel não entendeu que eles eram escolhidos para levar a palavra do Senhor a todos os povos. E acabaram ficando com essa mensagem só para eles. Porque no início, quando eles foram tirados do Egito e o Senhor quis os transformar em sumos sacerdotes, em um sacerdócio real, todo o povo. O Senhor não queria só que a descendência de Arão fosse sacerdote, mas que todo o povo de Israel fossem sacerdotes. Todos tivessem acesso ao Pai, todos falassem com o Pai, todos se santificassem, e assim todos tivessem autoridade de, quando entrassem em Canaã, levassem essa mensagem a todos os povos ali em volta. Mas o Passando povo... para os filhos, né? Deus queria que eles fossem passando para os filhos, de geração em geração, e eles iam crescendo aquela geração e os mais velhos às vezes iam morrendo, ou as famílias mesmo não passavam, e aí é onde que os próximos mais novos já estavam tudo fazendo outras coisas, seguindo outras pessoas, já não, os pais já não treinavam, não passavam. E Estava não, escrito, mas só que não passavam. e não só os pais, cara. É que, na É, verdade, eles não desejaram isso. é, Eles temeram ao Senhor, e aí, com o passar do tempo, isso também foi negligenciado. Eles não ensinaram aos seus filhos como deveria. Como a própria palavra fala, poucos fizeram isso. Mas nesse momento, quando Deus os escolhe como uma nação santa, eles temem a morte e negam isso. E aí eles dão isso de presente para Moisés. Fala: Moisés, vai você, fala com Deus, e o que você falar a gente ouve. Então o medo deles de morrer era tão grande que, tipo assim, em outras palavras, Moisés, vai lá, fala você com Deus, que se morrer, morre você e a gente arruma outro líder. é. E aí então Deus, vendo
impureza do povo, esse engano das pessoas, como a gente viu lá em Números, o povo queria voltar para o Egito, Deus se ira, e aí a gente vê em Levíticos, Deus então montando um tabernáculo, mostrando para eles o que é necessário ser feito para que haja perdão de seus pecados, para que esse povo murmurador mude de pensamento, e ali ele cria então o sacerdote e o sumo sacerdote. Mas aí, então Deus faz uma promessa aqui, já no futuro, sobre esta construção, sobre essa transformação, que agora não somos nós, que o Senhor agora nos escolheu. A sua lei não está mais numa Torá ou em regras que precisam ser cumpridas, ela sim agora está em nossa mente, através do Espírito Santo, está em nossos corações. E agora, por escolhermos Jesus, nosso sumo sacerdote real, somos povo de Deus. Deus, ele, como ele diz aqui, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, agora, através de Jesus, nós escolhemos a Deus como nosso Senhor e ele nos escolheu como o seu povo. Versículo 11. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Então, o Senhor está falando que não... Se você parar para pensar, não existe na Terra uma pessoa que não conheça a Deus. Existem as pessoas que não querem servi-lo e não querem andar com ele. Mas, cara, eu creio que todos já em algum momento na sua vida ouviu falar de Deus. E se a gente pega ali, por exemplo, uma situação que tem acontecido lá no Oriente Médio, dessas pessoas que odeiam os judeus, tendo sonhos com Cristo e se convertendo a Deus, se convertendo a Cristo através de sonhos, através do Espírito Santo. Então não precisa de homens convencendo, você precisa conhecer o Senhor. Todos conhecem ao Senhor. Só que tem aqueles que vão aceitá-lo e tem aqueles que não vão aceitá-lo. E aqui ele continua falando que é maravilhoso porque conheça, porque como todos conhecerão ao Senhor, desde o menor até o maior. E aí ele conclui falando, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Então o que acontece? O povo de Israel era tão pecaminoso, era tão falho, que o Senhor então teve que entregar a única oferta, o único sacrifício verdadeiro, que foi Cristo, para que o pecado fosse arrancado, para que toda essa maldade fosse perdoada. Então, através de Cristo Jesus, Deus... Lembra que a gente leu em Romanos que Deus está em guerra com a humanidade? E através de Cristo Jesus, então, encontramos paz com Deus. Então, o Senhor está falando aqui, porque eu lhes perdoarei. Através de Cristo Jesus, então, Deus vai perdoar toda a sua maldade. E é interessante que ele fala, e não me lembrarei mais de seus pecados. Então, é como se o Senhor, então, nessa nova aliança, promete... O seu perdão é esquecimento, é um perdão completo e eterno. Diferente do perdão de Moisés, que toda vez eles tinham que ir lá e fazer sacrifício para alcançar esse perdão, mas Jesus oferece plenamente esse perdão. Então Jesus se entrega plenamente. Então, com Jesus, não tem mais essa necessidade de ficar fazendo sacrifícios
e sim a necessidade de um caminhar. Como eu disse ontem, muitas vezes a gente se converte e acha que tudo vai mudar. Que a gente aceita a Cristo, a gente começa a andar com Cristo e pensa, agora tudo vai mudar. Agora tudo vai ser diferente. É uma jornada. Você ainda está caminhando, você ainda está saindo do lamaçal. E aí, como que a gente faz, então, para não pecar mais, para não desonrar mais o Senhor, para não ter que toda vez derramar o sangue de Cristo sobre nossas vidas para que haja perdão? O sacrifício do Senhor é permanente e eterno. Desde aquele pecado que cometemos no passado, o que estamos cometendo e o que ainda vamos cometer, todos eles já foram pagos por Jesus na cruz. Mas isso não nos dá o direito de continuar pecando, porque isso também pode nos afastar do Espírito, nos afastar do Senhor, ao ponto de, como lemos anteriormente, esquecermos do Senhor e cairmos. Mas quando buscamos ao Senhor verdadeiramente e desejamos a sua presença, desejamos todos os dias viver com Ele. E quando desejamos viver com Ele, essa experiência nos traz uma santificação, nos traz uma santidade e uma transformação. Então, o que acontece? Andar com Cristo nos santifica ao ponto de não desejarmos mais o pecado. Ou então, quando algo que é pecado nos é apresentado, o Espírito Santo nos revela. Lembrei da piada, né? É cilada, Bino. Sabe essa? Então, tipo, é cilada. Sai dessa. Não vai por este caminho que você vai cair. E quanto mais intimidade temos com Deus, quanto mais relacionamento temos com Deus, quanto mais amadurecidos somos, quanto mais buscamos a Tua palavra, quanto mais conhecemos ao Senhor, mas o Espírito nos revela as ciladas, as flechas, aquilo que é colocado para que a gente caia. Então, temos que estar revestidos, então, da armadura do Senhor, revestidos da tua palavra, revestidos do Senhor, para as batalhas que teremos todos os dias, na certeza de que o Senhor já perdoou os nossos pecados, e que quanto mais intimidade temos com o Senhor, mais longe dos pecados estamos. Tem que andar com Ele, ficar sempre pertinho mesmo, porque a gente é falho e fraco, né? Vamos dizer assim, que a gente é falho e fraco aqui na Terra. Tem que ser uma busca constante mesmo, caminhar com Deus mesmo. Não tem outra saída. E todos têm o conhecimento da palavra, né? Só que acham difícil fazer as coisas corretas, acha difícil agradar o próximo, só quer agradar a si próprio mesmo. Só vê o próprio umbigo, né? Como diz outro, assim, é o dizer da palavra hoje em dia. Você quer agradar o seu ego, o seu cérebro ali, agradar. Só isso. Que a pessoa pensa em si própria mesmo. O eu, no caso. E onde que a pessoa tá, né? Aquela que você falou aí da piada, né? Isso é uma cilada. Não vai por aí que isso é uma cilada. Você vai cair. E em vez de ficar junto com Deus, se afasta a cada momento. Cada pisada em falso é um afastamento. Você vai ficando só distante. Se não pratica, não pega a ideia. Aquilo que você falou mesmo, Éder, todo mundo conhece a palavra, quando ele falou aqui que vai ser para sempre e eu perdoarei. A palavra é importante, eu perdoarei. Quer dizer, a pessoa tem sonho, ele é capaz de buscar Deus. Porque até no sonho, se ele não lê, ninguém não ouviu falar, que isso é uma mentira, né? Que todo mundo vê falar. Ou quando ele nasce pequeno, ou depois de adulto, adolescente, ele vê sempre alguém falar. Se ele não vê a família, ele vê uma pessoa na rua, ou ele vai num lugar, ele sempre vai escutar alguém falando a palavra de Deus.
passando. Aí ele escuta, mas não busca e não procura saber. Aí Deus pega ele, às vezes, numa doença, num acidente, num tombo, numa queda, quebra um braço ou sonha. Ele sempre vai sonhar com algo e aí ele, às vezes, se transforma através por causa de um sonho que ele sonhou e ele vai procurar saber. É onde que Deus busca o homem na terra de qualquer forma, não importa a forma que ele usa, mas ele vai, é aquilo que ele disse aqui, ó, todo mundo conhece a palavra, todo mundo vai saber, e eu perdoarei, porque ele sabe que a pessoa, no momento, vai cair e vai buscar. Sabe o que que eu vejo, Delei, nesses últimos dias? É um evangelho que foi distorcido desde muito tempo, Uhum, desde as primícias, sabe? Quando, quando a igreja começou a criar uma estrutura, depois que os apóstolos já haviam morrido, e a igreja começa a caminhar, começa a criar corpo, e ela começa a entender que, na verdade, o Império Romano começa a entender que, que o cristianismo é algo assim que vai trazer benefícios para eles. uhum, E algumas coisas começam a ser distorcidas desde aquele início. E elas continuaram a ser distorcidas milênios, séculos depois, né? E então hoje, eu vejo que hoje nós temos que voltar a pregar o evangelho do reino para todo cristão. Porque o que acontece? Durante séculos, esse evangelho foi pregado pela metade e com muitas distorções. Por isso a gente tem várias teologias que trazem engano às pessoas. E por isso que muitas vezes as pessoas não querem servir a Deus, porque acha algo, além de difícil, muitas vezes desagradável. é, Por quê? Por causa deste evangelho que foi pregado por séculos. De todas as igrejas, não tiro nenhuma, todas sempre tem algum errinho, algo que cometeu ali que, que é, de doutrinas de homens. Então, hoje o evangelho do Senhor precisa voltar a ser pregado, porque se a gente pega o evangelho de hoje, ele é pregado, ele é falado sobre Jesus e o seu amor, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e se entregar verdadeiramente para Ele. E que Jesus ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Esse é o evangelho pregado. Que por causa de Adão, o pecado entrou na terra. E então precisamos entregar a nossa vida a Jesus, que morreu na cruz por esses pecados, para que sejamos salvos e possamos morar no céu com Ele. Então, esse evangelho é pregado pela metade. É o evangelho onde só tem arrependimento. O futuro desse evangelho é você morar no céu. uhum, Mas e o restante? É, como é esse céu? O que você vai ser nesse céu? O que Deus permite de você para o que é necessário para estar nesse céu? O que vamos fazer para chegar neste lugar? Então é o evangelho que foi pregado pela metade. Bom dia, Beth. bom dia, Beth. Bom dia. Então é o evangelho que foi pregado pela metade, aonde ensinou somente o amor, o perdão dos pecados. Eu preciso me arrepender e continuar indo à igreja todo domingo. Mas hoje a gente precisa voltar a pregar o evangelho para cristãos de novo, para as pessoas que já ouviram o evangelho, para que elas precisam entender que sim, Adão abriu a porta para que Satanás entrasse e o pecado entrasse no mundo. Que sim, Deus, desde Abrão, desde Noé, tenta restituir e voltar a ter aliança com este povo. Que sim, que
mesmo o Senhor se manifestando, o povo continuou rebelde. Que sim, Jesus veio e eles entenderam errado, porque Jesus, na sua primeira vinda, não veio como um guerreiro, e sim veio para perdão dos pecados. E eles ainda esperam esse Messias guerreiro, esse Messias que é um rei para tomar trono, para guerrear e conquistar. Mas eles não entenderam que sim, Jesus veio e morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E sim, precisamos reconhecê-lo como Messias, e através do Espírito Santo, nossos pecados são perdoados. E sim, Jesus ressuscitou e está diante de Deus. Mas tem mais além dessa salvação. Precisamos então entender essa parte do evangelho que não é ensinada, que precisamos ter relacionamento com o Senhor todos os dias, que precisamos buscá-lo todos os dias, que precisamos ter intimidade com Ele todos os dias, que o Senhor, quando criou o tabernáculo no meio do seu povo, a sua presença era todos os dias, com a nuvem e com o fogo à noite, a nuvem de dia e o fogo à noite. A presença do Senhor diante do povo de Israel era de todos os dias. O Senhor, então, quer uma aliança com o seu povo, de um relacionamento de intimidade de todos os dias. E aí, quando Jesus fala, então, buscai, não ajuntai tesouros nessa terra, porque eles somem, mas sim ajuntai tesouros no céu. Esse evangelho que nos é pregado não nos ensina o que fazer para juntar esse tesouro no céu. Muitas vezes esse evangelho hoje que nos é pregado pela metade não nos ensina que quando Jesus fala lá em João que ele é a videira e que a gente precisa dar frutos, quais são esses frutos que precisamos dar? E o principal fruto dessa videira se chama obediência. E aí, diante disso, vem todos os outros. Esse evangelho que é pregado pela metade não nos ensina que as obras ainda são necessárias, porque é através dela que iremos reinar com Cristo em seu reino, que iremos ter uma vida mais próxima dele, e que quanto mais intimidade temos com ele, mais próximo de seu reino, e mais este reino já é em nós. E esse evangelho, então, pregado pela metade, também não nos ensina que Jesus voltará, mas não como foi. E que Jesus não é mais o cordeiro. E que Jesus voltará, sim, como um rei, para conquistar o que é dele, por direito dado pelo seu Pai. Que Jesus voltará, como está lá em Apocalipse, com suas vestes brancas, com couraça de ouro, o seu rosto brilhando mais que o sol, olhos de fogo, espada saindo da sua boca, com os espíritos do Senhor. O Senhor voltará com os seus anjos, como um exército montado num cavalo, de uma maneira tão poderosa que os céus se esconderão. E sim, esse céu espiritual invadirá o nosso mundo, que hoje a gente chama de real, mas que não é tão real quanto o espiritual que nos rodeia. Então, esse evangelho pregado pela metade não ensina que Jesus voltará como um vingador, que vai vingar, que no seu coração há vingança por aqueles que um dia morreram por ele e nele. Então Jesus vai vir para vingar aqueles que odeiam o seu Pai. Virá para destruir Satanás, que criou o pecado na terra. Esse evangelho pregado pela metade não nos ensina que voltaremos com ele em glória e que viveremos com ele nesta terra, porque é o que está escrito na sua palavra, que Jesus reinará em Jerusalém. E aí esse evangelho pregado pela metade quer que a gente herde um céu que não é nosso. Porque Deus nos deu a terra como herança, e porque a gente não quer essa herança que Deus nos deu.
Esse evangelho pregado pela metade não nos ensina muitas vezes que Jesus é homem sentado ao lado do Pai, com o seu corpo glorificado, mas ainda com as suas chagas de cruz. Esse evangelho pregado pela metade não nos ensina que Jesus voltará com justiça e que vai julgar a todos, quer você tenha aceitado ele ou não. E não ensina, isso ensina que aqueles que não aceitaram a Cristo vão para o inferno. Mas não ensina que aqueles que aceitaram a Cristo têm um livro de obras que vai mostrar aonde ele vai morar, quem ele será no reino, o que ele fará, como será o reino para ele na eternidade. Isso não é ensinado. É muito pouco falado sobre galardão ou sobre a sua herança no reino. Sobre esse livro das obras. Tem muita gente que vai chegar no céu, não vai ter nenhuma folhinha. Imagina um livro. Porque não é ensinado, porque ele é enganado por seus mestres, pelos seus líderes, de que, não, aceita Cristo aí, vem na igreja, devolve o seu dízimo, trabalha ali como um obreiro, faz alguma coisinha aqui. Não precisa ler a Bíblia não, que domingo eu leio para você, ou então vem na EBD que eu te ensino um pouquinho, mas esse negócio de relacionamento diário com Deus não precisa. É esse evangelho que tem sido pregado há séculos. Pesado isso. Então... E isso vai fazer o quê? Vai levar pessoas ao paraíso, mas sem o reino. Vai levar pessoas ao paraíso, mas sem bodas. Isso não é ensinado. As pessoas, é muito difícil, quando você fala essa verdade, entrar em seu coração, porque a mentira já foi incutida tão forte que não, isso que eu estou falando é heresia. Mas a palavra do Senhor fala que aquele que permanecer até o fim ao seu lado, esse receberá o convite para participar das bodas do Cordeiro. Então ele fala que tem convite para participar das bodas, então que não são todos. Você imagina um assassino como o ladrão da cruz participando de uma festa, de um banquete do noivo? Ele não era amigo do noivo. Ele se arrependeu no último momento e isso o livrou da ira de Deus. Eu costumo dizer que o inferno é o último detalhe da ira do Senhor. É o castigo final da ira do Senhor. E que não foi destinado para nós. O inferno é destinado para Satanás e os seus anjos, o seu falso profeta e as bestas. Mas a humanidade sendo enganada por Satanás e desejando este engano, porque como ele acabou de falar aqui, todos conhecem a Deus. Todos um dia ouviu falar de Deus, mas escolheu não segui-lo. Porque até aquele que segue Satanás conhece a Deus. Porque se existe Satanás, tem que existir alguém oposto a ele. Mas prefere os benefícios dele. E aí esse evangelho que é ensinado pela metade, esse evangelho cheio do não pode, mas sem explicar o porquê não pode, faz com que essas pessoas se afastem. Esse dia eu disse e eu li isso e achei impressionante. Todos os caminhos levam a Deus no dia do seu julgamento. Todas as pessoas vão estar perante o Senhor no dia do julgamento. Então, realmente, todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos te levam ao reino. O único caminho que te leva à salvação e ao reino é Cristo Jesus, e é um caminho estreito, de porta estreita, de espinhos. É um caminho que é difícil de percorrer no início. É uma jornada, muitas vezes, dolorosa e longa. Mas as pessoas querem o quê? O fácil. Esse eu vejo você falando assim, cara, na hora que você começou a falar disso aí, cara, como que existe esse ensinamento errado aí pela metade? Na verdade, virou uma nação bem grande, não só a nossa, acho que é no mundo todo, né?
muitas bandeiras e eles ficam aí para benefício próprio, né? Tipo, os pastores levam aquele monte de gente lá e ali o ensinamento é tão errado que eles acham que já está salvo. Acho que eles devolveram o dízimo ali, e ele já está cumprindo com todas as coisas, e esse monte que você falou aí agora também, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, mas aquelas pessoas só tá indo lá, ele sabe da palavra, conhece, assim, ouviu a palavra, mas na verdade ele não pratica. Ele vai lá, ele só empresta os ouvidos para ficar ouvindo e acha que está fazendo o correto. É um ensinamento errado demais da conta. Eles não ensinam a buscar. Não diz que eu vejo que, igual ia fazer uma pergunta para você bem no começo. A maioria das bandeiras, as igrejas, eles não ensinam, não fala que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar, né? Como justiceiro para tomar o seu reino, que ele, tipo assim, Jesus deu a terra aqui para o homem usufruir e acessar todas as coisas maravilhosas que ele deixou. Ele fez a terra e o homem para ele comandar aqui, governar sobre todas as coisas. E aí eles ensinam errado, ó, Deus deu tudo isso aqui para você e você tem que estar aqui, vem aqui todo domingo, tal. Esse é o ensinamento errado. E ali ele está sendo agradado, aquela pessoa que está passando isso, ele está recebendo só para dizer aquilo ali. Esse é o ensinamento errado. Eu acho que o que eu vejo, que é aquilo que a gente sempre está lendo aí, o falso profeta. Porque ele está mentindo ali. Ele está mentindo ali para ganhar o dinheiro dele, está defendendo o lado dele ali. Ele não está agradando a Deus, levando aquelas pessoas numa determinada bandeira de igreja, porque ele não tá ensinando o cristão, a pessoa buscar Deus, a pessoa servir o Senhor, agradar e fazer as coisas à vontade de Deus. Ele está ali, tipo assim, ganhando por falar de Deus para aquelas pessoas ali, é tipo assim, alienando, na verdade. Ele está alienando as pessoas ali e a pessoa está acreditando naquele pastor e não está buscando Deus, o conhecimento. Sabe da palavra, mas não busca o conhecimento da palavra. Tipo assim, essas pessoas eu vejo que elas não. A gente, às vezes, lendo em casa, a gente adquire muito mais o Espírito Santo, porque você está se doando e se entregando a saber e procurando um entendimento. Eu vejo dessa forma, porque quantas bandeiras tem aí, só para a pessoa vai lá, tô indo na igreja, tô indo na igreja. Aí ele vira as costas dali, talvez ele saia de lá pior do que ele entrou. Porque pelo menos quando ele foi, ele teve essa vontade. Aí quando ele sai de lá, ele acaba essa vontade dele. Já começa dali mesmo fazer errado. Aí eu falo isso, se coloco nessa posição, como a gente ia na igreja também, vai. Meus filhos tá terminando, o último foi o Danilo agora, terminou a crisma e tal. Mas é umas coisas assim, muito rasa. Eu acho que aí em casa, aí ele vai aprender e a gente está treinando, ensinando aqui, ele vai buscar muito mais Deus do que. Não estou falando que ele só foi lá para fazer coisa errada, mas a gente sente, a gente vê isso aí. Mas é isso, cara. É sério. É sério. Precisamos voltar a pregar o evangelho para as pessoas que se dizem cristãs. Porque esse cristianismo de hoje é raso. É um cristianismo falho. E isso, como o André falou das igrejas, realmente, mas eu costumo dizer assim, cara, eu tenho aprendido assim, procure uma igreja que está bem perto da Bíblia. Não viva sem igreja, porque a palavra do Senhor fala para andarmos em comunidade. Se fosse assim, os discípulos não teriam criado comunidades. Mas o que acontece? As comunidades hoje estão se perdendo. Então, procure, enquanto ainda tem igrejas que pregam a Bíblia. E isso vai te fazer o quê? Vai te fazer caminhar em algumas igrejas, vai te fazer observar algumas pessoas, observar algumas lideranças, até você achar um lugar aonde você se encontra e aonde você está vendo que o evangelho está sendo pregado. Mas não espere a totalidade do evangelho. Porque, cara, é muito difícil achar uma igreja hoje que prega sobre esta volta de Cristo.
da maneira que é. É. Então, o que acontece? Quando se começa a falar, todo mundo está na igreja com a mão erguida, cantando Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas eles não entendem que para Jesus vir, lá em Mateus 24, ele fala que ele vem só no final. Que antes da volta dele tem toda uma tribulação, todo um castigo, toda uma perseguição, morte, muita coisa. Um sofrimento que a terra vai passar antes dele vir. Só que as pessoas estão lá, vem Senhor, Maranata, mas não sabem o que significa. E aí quando os sinais começam a apertar, quando os governos começam a acontecer, quando essas coisas começam a acontecer, as pessoas fazem o quê? Elas caem. Ah, não. Eu não vou ler Apocalipse, não. Me dá ansiedade. Eu vou ficar com medo, eu vou ter pesadelo. Por que Deus vai destruir todo mundo? Deus não é amor? Mas e a sua justiça? Como que fica? Como que fica a sua justiça? Entende? Então precisamos focar verdadeiramente nesse evangelho que é o Senhor. Parabéns, Beth. Eu abri para você me ver. Parabéns. Queria que as pessoas fossem assim. Mesmo no hospital, tá focado na palavra do Senhor. Parabéns. Nossa, isso é fortaleza, isso é vitamina. Eu tô tomando muita droga. Isso aqui eu tenho que a minha vitamina. Mas você já tá melhor? Tô melhorando, graças a Deus. Aos poucos e tá indo devagar. Porque aqui antibiótico ele tem que ter, é um ciclo, né? Tem que tomar no hospital e não pode interromper. Sim. Eu queria estar ensaiando, estar lá com vocês, mas tá bom. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Uhum. Vamos lá. Vamos ler. Vou ler só o último versículo do capítulo 8, para a gente estar finalizando, então. Então Deus falou todas essas coisas, né? Porque o 12 tá, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Então é um perdão eterno, chamado nova esta aliança. Então o autor de Hebreus chama essa aliança que Deus fez de nova. E ele tornou antiquada a primeira aliança. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, o que ele está falando? Que então Jesus é a nova aliança, Jesus é o sacerdote real. Que aquilo que foi ensinado já é antiquado, já é passado, já não é mais necessário. Porque Jesus foi o sacrifício verdadeiro. Então não é mais necessário sacerdotes fazendo sacrifício e intercedendo pelas pessoas. Porque Jesus é o sacerdote verdadeiro. Jesus já fez tudo isso. Então aquilo é passado. Aquilo é passado. Então quando eu digo que o evangelho verdadeiro precisa ser pregado, essa nova aliança precisa ser pregada. Só que o que acontece? O que ele está falando aqui que é antiquado, que é envelhecido? Esse sistema de sacrifício, de sacerdócio, não os princípios do Senhor. Lembra que o sacerdócio, o sacrifício foi criado porque o homem não conseguia obedecer os princípios. Então a nova aliança que Deus fez foi essa, de oferecer o sacrifício verdadeiro, que era o seu filho, pelos nossos pecados. Então me dói quando as pessoas falam que o Antigo Testamento não vale mais. O Antigo Testamento não serve, que a única agora, como a gente tem uma nova aliança em Cristo Jesus, vou estudar apenas o Novo Testamento, porque só o Novo Testamento é verdadeiro. E não é verdade, porque a gente acabou de ler uma passagem do Antigo Testamento. São palavras de Deus através de um profeta. E se a gente pega de Gênesis até Apocalipse, Jesus é anunciado desde lá. Então não podemos pegar o que é história, pegar o que é profético, que ainda não aconteceu, porque quando você pega só o Novo Testamento, por exemplo, e não estuda o Velho, você pega Daniel, que está profetizando a volta de Cristo, e joga no lixo. Você pega Zacarias, que está profetizando a volta de Cristo, e joga no lixo.
Você pega Joel, que está falando sobre um derramar do Espírito Santo, que está em Atos 2, e joga no lixo. Porque se você só lê Atos 2, você não entende por inteiro o que Joel quis dizer. Os discípulos só foram cheios do Espírito porque eles estavam buscando. E isso está em Joel, desde o capítulo 1. Então, quando a gente pega toda a história do Evangelho, chamado de Velho Testamento, e joga no lixo, a gente está jogando toda a história da criação do Senhor no lixo. E como que a gente quer servir um Deus pela metade? Volta. Na verdade, nem é pela metade. Ó, que riqueza isso, hein? Puxa vida. Se a gente dividir a Bíblia em 4 partes, 3/4 da Bíblia é o Antigo Testamento. E só 1/4 é o Novo. Então você está pegando todo o evangelho que nos é ensinado e 3/4 dele querendo jogar fora. Não é só história. Não é. É o Deus vivo falando e continua falando. Eu gosto muito da ênfase que o Vladek tá, que é um pastor amigo nosso, que ele fala. O profeta era como se ele tivesse um arco e uma flecha, e ele mira no alvo. E o profeta, quando ele falava, era quando ele soltava essa flecha, ele acertava o alvo. Mas essa flecha passa desse alvo e vai acertar lá na frente. O que significa, Éder? Que muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram naquele tempo, mas também vão se cumprir no futuro. E para isso você precisa ter discernimento e conhecimento da palavra, conhecimento do Senhor, e entendimento dessa aliança, entendimento de quem Cristo é. A gente está vendo aqui em Hebreus quem Cristo é. A gente viu que Cristo não é um anjo, ele é superior aos anjos. A gente viu que Cristo é superior a Moisés. A gente viu que Cristo ele é superior ao sacerdócio. Ele é o sacerdote eterno. A gente viu que Cristo foi colocado à direita de Deus. A gente viu que Cristo se tornou carne como a gente, e ele é homem hoje, com o seu corpo glorificado, como teremos na eternidade. Então, Cristo, ele desde o início, ele é, como João fala no início, desde o início ele é o verbo. Desde o início ele é o verbo, glória a Deus. Desde o início ele está ali, sabe? Desde o início ele é o fundamento de todas as coisas. E a gente fica aí com esse evangelho de mimizentos, evangelho pela metade, onde em vez de a gente pegar a palavra, deitar em cima dela e buscar entender por que a velha aliança foi rompida, porque ela era falha, porque ela dependia de homens. A gente leu isso aqui anteriormente. A velha aliança, ela se tornou obsoleta, antiquada, como está aqui na minha Bíblia, porque ela dependia de homens. Como a gente leu ontem, o homem morre e ele precisa ser substituído por outro. E o homem é falho, seu coração é voltado para a corrupção. E aí então Jesus vem e se torna esse sacerdote eterno, sacerdote real. Então depois dele não há mais necessidade de outro sacerdote, porque ele cumpriu. Além dele ser o sacerdote que ele leva, olha isso, que ele leva o nosso sacrifício, a nossa oferta diante do Senhor, ele leva a si próprio, porque ele mesmo foi a oferta. Então quando nós pedimos perdão para Deus pelo nosso pecado, é como se a gente estivesse pegando Jesus e entregando ao Senhor como oferta. Daqui, Senhor, a nossa oferta, o sacrifício real, o único sacrifício verdadeiro e necessário, o único que realmente perdoa os pecados. E sabe o que é louco? Que é Ele mesmo que recolhe esse sacrifício e coloca aos pés do Senhor no altar, porque ele é o sumo sacerdote diante de Deus, porque a palavra a gente acabou de ler, que ele está sentado no trono diante do Senhor, e ele é sumo sacerdote ali no tabernáculo de Deus.
Que riqueza, cara, que maravilha é a palavra do Senhor. Mas quantas vezes um estudo desse, uma leitura dessa se torna superficial, porque a gente não busca se aprofundar. E quantas vezes a gente pega a Bíblia e vai ler ela como se a gente estivesse lendo um jornal. A Bíblia não é feita para ler como um jornal. A Bíblia, se você não ora antes pedindo discernimento do Espírito, é apenas um jornal. São letrinhas que não há compreensão. Mas quando você pede discernimento do Espírito, quando você começa a estudar a Bíblia e pede oração para isso, que o Espírito te revele, coisas maiores virão. E o Senhor vai te revelando coisas que você não via. E isso depende muito da sua busca e da sua palavra. São riquezas que muitas vezes as pessoas deixam de lado. Então precisamos buscar o Senhor verdadeiramente todos os dias com o coração totalmente entregue nele, para que essa transformação, essa maturidade, essa busca de conhecer verdadeiramente o evangelho do reino encha os nossos corações. Fechou? Show. Muito bom tudo isso que a gente aprendeu hoje nesse entendimento da palavra aí. Você falando de tudo isso que a gente começa a pensar assim, tanto que a palavra Deus é maravilhoso. E eu vejo assim, entre você falou sobre o Novo e o Velho Testamento, como que eu vou compreender um livro? Vamos supor, a Bíblia é um livro. Dentro dele tem vários livros. Aí eu vou pegar um livro, vou ler só o final. Tem que ler ele do começo. Lá, página por página. Se está tudo dentro de da Bíblia, que é um livro, e aí se fala essa palavra novo, Velho e Novo Testamento, eu acho que as igrejas, a enganação já começou dessa forma aí, ó. Várias bandeiras, e o cara, você vai lá na igreja, ele tá lendo o final do livro para você. E olha Só que lê o final do interessante. livro, ele não explica nada. Então, para entender um livro, além de estudar ele, na verdade, né? Não é ler, é como a leitura tem que se tornar um estudo. E olha, Então, tem que Vanderlei, que ler do interessante. começo. Isso que você falou. Quando eu era mais novo, eu fui numa livraria e comprei um livro pela capa. Achei a capa massa. A capa estava escrita assim, Amargedon. E tinha os 4 cavaleiros assim, cara. Achei massa o livro. E aí comprei o livro. E comecei a ler o livro. Eu estava achando estranho aquele livro. Porque ele estava contando uma história que parecia que já tinha tido um começo, sabe? A narrativa era uma continuação de algo. Aí o bobo aqui resolveu ler a capa do livro. Aí sabe quando você vira o livro assim de lado, né? Tá escrito assim: o 10º livro de uma coletânea de livros. Você pegou o 10º. Eu peguei o 10º. A história ficou tudo para trás. Parei de ler e fui comprar o primeiro, porque eu achei legal a história. A minha mãe, diferente, pegou o livro e foi ler. E eu falei para ela não ler, porque esse é o 10º de 12, na verdade. Eu vou comprar os outros, você lê, vai do começo, né? Porque senão você vai ficar frustrada. Ela leu o livro inteiro e ficou revoltada em não ler os outros. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente encontra pessoas que lê a Bíblia pela metade, alguns trechos, acha ruim e nunca mais lê o resto. É o que você acabou de falar. A Bíblia são vários livros. E todos eles se complementam. Não tem como você ler um livro isolado e achar que está suficiente. É um ensinamento mesmo, se não for. Entende? Então, para que a gente não Legal. faça dessa forma, entendeu? E sim que a gente pegue o livro desde o começo e busque entendê-lo desde o começo. As pessoas têm mania de falar assim, por qual livro eu começo a ler a Bíblia? Vai pelo começo. Mas ele não está numa cronologia correta. Vai pelo começo.
Depois que você lê ela pelo começo, aí você vai começar a estudá-la, aí você vai pulando, aí você vai buscando o que você quer aprender, até você estudar toda ela. Mas não deixe o começo de lado, entende? O cara não vai ter um entendimento nunca, né? Nunca. Do que tá ocorrendo os tempos finais. É isso aí. Fechou então, Delei? Você ora pra gente encerrar? Vamos orar. Por favor. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos em teu nome, Pai, pedindo cada dia mais, agradecendo por nos despertar, nos acordar todas as manhãs para aprender um pouco mais de Ti, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com o seu poder de misericórdia e olhe para todas as nações. Salve essa nação, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai, que somos falhas. Pedimos ao Senhor para que interceda por Israel, que dá o entendimento àquele povo para que eles parem de se matar e matar as pessoas inocentes ali. Busque glorificar o Senhor. Pedimos cada dia mais para que o Senhor nos dê entendimento e nos fortaleça a nossa fé. Obrigado, Pai, por estar nos acordando todas as manhãs e servindo o Senhor. Nos capacita cada dia mais, Pai, para que podemos aprender um pouco mais de Ti. E estamos agradecidos em nome de Jesus, Pai, por estar levantando e aprendendo um pouco da Tua palavra, Pai. Isso, para que nos torne obediente e ficamos sempre alertas, em atalaia, em sentinela e buscando cada dia mais aprender e ter discernimento da tua palavra, das tuas leis, dos teus mandamentos. Obrigado, Pai. Quero estar sempre te adorando e buscando, Senhor, a todo momento. Quero estar com intimidade com o Senhor, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais esta manhã, por ter acordado. Obrigado pelo fôlego da vida, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer a nossa fé, que o Senhor nos capacita para fazer o teu querer, a tua vontade e não a nossa, Pai. Faça, Pai, que saia da nossa boca só coisas, só palavras que restaura e busque nossos companheiros, pessoas do grupo, nossas famílias. Tenha misericórdia, Pai, dessa nação, desse povo que está tão desviado, que venha buscar o Senhor cada dia mais. Nos capacita, Pai, para fazer o teu querer, a tua vontade. O Senhor é santo, o Senhor é o único digno de ser louvado, de ser glorificado, de ser exaltado, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais uma manhã. Que o Senhor nos guie e que aonde a gente pisar, que a gente possa estar falando do teu nome, pregando o evangelho em todo lugar que a gente pisar nesse dia. Que o Senhor venha abençoar todas as famílias que faz parte do grupo, que nos assistiu, que não pôde entrar. Que o Senhor venha abençoar também todas as famílias aqui presente. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por mim, por toda a família desse Brasil, dessa nação. Queremos agradecer em nome de Jesus tudo, Pai, que a sua misericórdia é eterna, Pai.
Pedimos que o Senhor interceda em todas as nações, nossos governantes políticos, para que eles tenham uma decisão correta para o bem da sua nação, da sua humanidade. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por minha família, por mim e por todos do grupo. Em nome de Jesus, queremos agradecer grandemente, Pai, seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um dia de estudo. Deus é maravilhoso e continua ministrando aos nossos corações, e que você tenha cada vez mais sede do evangelho verdadeiro da palavra do Senhor.